Eu trago para você um caso difícil. É mais um daqueles, uma história trágica aqui no nosso programa, que a gente começa trazendo no início da noite esta situação. Pensa comigo, uma adolescente foi morta dentro de uma escola em Uberaba. E o autor é um colega de classe, gente, da mesma escola, uma escola particular. Então você veja só, quase no fim da manhã, de repente, um garoto pega uma tesoura, sabe-se lá por quê, e vai para cima desta moça. Essa moça é agredida na região do abdômen várias vezes. Ela cai. Pense você comigo, o pai dela, o pai dessa moça, melhor dizendo, ele é ali um dos coordenadores da escola. Este pai, para tentar socorrer essa moça, ele tira a camisa para estancar o sangue. E fica ali, nos primeiros socorros. E ainda que havia um médico ali, um estudante de medicina, quase do último curso, quase do último ano do curso, que também tentou ajudar. E esse rapaz acabou fugindo, isso tudo dentro de uma escola particular, aqui em Uberaba, na região do Triângulo Mineiro. Pense a situação, olha a imagem da escola, pode encher a tela, diretor. Esta escola, para quem está acompanhando, é lá da região, conhece a escola. Aconteceu isso hoje, quase próximo ao meio-dia, o Balanço Geral mostrou tudo para você e agora a gente vai começar a avançar nesse caso, porque é claro que mais de 5, 6 horas depois deste crime, a gente tem a missão de atualizar tudo. E quem está conosco já é a Gabriela Francis aqui, posicionada, e começa a contar para nós um pouco mais sobre esse caso. Gabi, seja bem-vindo ao Cidade Alerta, uma noite difícil aí para vocês, né? Mas o que avançou, o que nós temos de novidade com relação a isso tudo? Com certeza, Lúcio. Boa noite para você e para todos que nos acompanham. Um dia muito difícil, né, para a população escolar e para toda a população uberabense diante de uma tragédia, de uma crueldade dessas que foi registrada nesta escola particular que fica no bairro Universitário aqui em Uberaba. Nós contamos mais cedo, né, que a informação que nós tínhamos, né, que essa garota, uma aluna do 9º ano do ensino fundamental de 14 anos de idade, foi assassinada por um colega de turma da mesma idade. De acordo com as informações que foram repassadas pela comunicação do próprio colégio e também pela polícia, os dois estavam na sala de aula normalmente quando, por algum motivo que ainda não foi esclarecido exatamente, que está sendo apurado, esse garoto teria pegado uma tesoura e dado um golpe de tesourada no tórax dessa menina, que ficou bastante ferida no momento. Inclusive, havia um professor que também estava cursando medicina, no 10º período de medicina. Ele fez ali os primeiros socorros dessa adolescente, tentou ajudá-la, realizar um apoio enquanto a equipe de resgate não chegava. Mas essa equipe chegou bem rapidamente, os médicos do SAMU estiveram presentes aqui no local, tentaram reanimar essa menina, mas infelizmente os esforços foram em vão. Ela morreu ainda dentro da instituição e logo depois o corpo dela foi encaminhado até o Instituto Médico Legal. O garoto de 14 anos, o autor desse crime, logo depois de cometer o crime, fugiu do local. E desde manhã, né, desde as primeiras horas de quando esse crime foi cometido, a Polícia Militar, a Guarda Civil Municipal e a Polícia Civil estiveram aqui no colégio. Teve toda uma movimentação, uma mobilização para tentar encontrar esse menino que foi encontrado. Essa é a principal novidade que nós temos durante a tarde de hoje. Esse garoto foi apreendido. Ele foi encontrado pelos policiais e foi levado até a delegacia de plantão aqui da cidade de Uberaba. Essa menina de 14 anos, vítima desse crime, ela é também filha de um dos membros da coordenação desse colégio. O colégio se pronunciou por meio de nota, informando estar profundamente abalada toda a comunidade escolar. Eles também suspenderam a aula por tempo indeterminado. Nesse momento, o colégio está fechado, deve permanecer sem aula nos próximos dias. E a Prefeitura de Uberaba também se manifestou aqui na cidade. Em nota, a Prefeitura disse, a prefeita, né, de Uberaba, Elisa Araújo, disse estar profundamente abalada, fez um apelo para que as famílias estejam mais próximas dos filhos, principalmente nessa fase tão delicada que é a adolescência. A prefeitura ainda declarou 3 dias de luto oficial aqui na cidade por conta dessa
triste fatalidade, dessa tragédia que foi registrada. A gente tem acompanhado toda essa situação. O corpo dessa menina foi levado até o IML aqui da cidade, onde todos os exames, né, os exames que são necessários fazer nesse momento estão sendo feitos. A delegacia também recebeu esse garoto de 14 anos. Ele, nesse momento, deve estar ali fazendo a primeira conversa ali com os policiais, tentando explicar toda essa situação. E claro que a gente continua acompanhando, né, Lúcio? Tá certo, Gabi. Obrigado pelas suas informações. Eu lembro aqui, você que acompanha o Cidade Alerta, são 2 famílias arrasadas, sem contar os colegas de trabalho. De um lado, os pais dessa menina. Do outro, os pais desse garoto. Mas o que de fato teria acontecido que esse menino perdeu o controle, vamos dizer assim, e pega uma tesoura e vai para cima da colega, da sala de aula, mesma idade, mesmo curso, 9º ano do ensino fundamental, dentro dessa escola, gente. Na manhã de hoje, estavam lá estudando, de repente uma atividade que culminou com esta morte. O que teria acontecido com este rapaz? É claro que quando chegou essa informação aqui hoje no Cidade Alerta, essa é a moça, a jovem, a adolescente, que perdeu a vida. Não teve tempo de se defender. Agora, o que teria acontecido é o que todo mundo está perguntando nesse momento. Quando nós soubemos dessa notícia, o nosso diretor aqui do programa, o nosso Gabriel Marinho, já enviou mais uma repórter para lá, porque é um caso que, no mínimo, inspira bastante cuidado na apuração para trazer as informações de fato para você que está acompanhando a Cidade Alerta. Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer contato agora com a Carolina Barros e ela tem mais informações sobre as buscas pelo adolescente que tirou a vida, então, da colega. Carol, não é boa noite, infelizmente, mas eu estou te saudando aqui, seja bem-vinda ao Cidade. Esse rapaz foi apreendido. Isso a Gabi trouxe para nós, mas o que a gente pode contar para quem nos acompanha nesse momento? Em que circunstâncias ele foi apreendido? Você tem essa notícia? Se ele foi até a delegacia com a família? Como é que ele foi encontrado, hein? Olha só, Lúcio, boa noite para você, boa noite para quem nos acompanha também. É claro que com muita consternação por causa desse ocorrido. A gente veio aqui para Uberaba justamente para falar com os delegados responsáveis pelo caso. Inclusive falei em off com algumas pessoas aqui a respeito disso. Esse adolescente de 14 anos já foi apreendido, ele foi localizado pela Polícia Militar aqui de Uberaba no início da tarde ainda, né? Um crime que foi registrado no final da manhã, mas as informações ainda estão somente com as fontes oficiais, que são Polícia Militar e Polícia Civil trabalhando neste caso. Eles ainda não revelaram em que circunstâncias esse adolescente foi localizado, onde, como ele foi apreendido, se ele resistiu, o que ele disse. Ainda não tem esses detalhes. E outro detalhe também que é muito importante, que aguardamos saber, é a arma utilizada no crime, né? Muito possivelmente uma tesoura que esse adolescente usou para matar a colega de classe da mesma idade, a Melissa Campos, de 14 anos, que não resistiu ali no local onde está essa tesoura, se ela foi apreendida também ou não. O fato é que a perícia da Polícia Civil foi até o local, a escola lá no bairro Universitário, aqui na cidade de Uberaba, para coletar todas as evidências, conversar com as pessoas que estavam ali, que viram alguma coisa. O fato é que o que se tem falado nas redes sociais acerca de motivação a respeito desse crime não são das fontes oficiais por enquanto. A gente está aguardando que a Polícia Civil se pronuncie. Isso só vai ser feito depois da autorização da Polícia Civil da chefia em Belo Horizonte. Então, muito provavelmente hoje não vai ter uma posição oficial. O fato é que o que dizem, né, amigos, conhecidos destes 2 adolescentes desse colégio particular, é que o menor tinha algum transtorno, ele tinha sintomas, sinais de depressão, era uma pessoa mais introspectiva. E algumas pessoas levantaram a hipótese de bullying, que poderia ter sido cometido contra ele e ele revidado. Então são alguns levantamentos, alguns boatos, né, que por enquanto a gente pode falar dessa forma, mas é a Polícia Civil quem vai dizer de fato o que disseram todas as pessoas que estavam lá no local, se as versões batem. Afinal de contas, tem muito disse que me disse quando tem uma situação grave como essa. Nós estamos falando do homicídio de uma jovem, e essa jovem de 14 anos que estudava nesse colégio
no mesmo colégio que o pai dela trabalhava. Ele é um dos coordenadores desse colégio particular. E nós recebemos a informação que assim que soube, ele se desesperou muito, buscando por socorro, ele teria tirado a própria camisa para tentar estancar o sangue dessa jovem. Imagine só que cena terrível para um pai presenciar, ele tentando salvar a vida da própria filha, mas infelizmente, apesar de todos os esforços, tanto dele quanto da equipe de socorro do SAMU que foi acionada, chegou lá no local, mas infelizmente somente para constatar a morte dessa adolescente. Então são situações que ainda vão ser verificadas e a motivação será anunciada em breve, isso porque o jovem foi apreendido. Ele foi levado para o batalhão da Polícia Militar para prestar os esclarecimentos. Claro que eles devem estar acompanhados de um responsável, pai ou mãe, a gente ainda não tem essa certeza, mas ele será trazido aqui, para a Delegacia da Polícia Civil de Uberlândia. Está previsto para agora, às 19 horas, na troca de plantão, que esse adolescente chegue aqui. Ele está, então, na condição de apreendido, foi dentro ainda do flagrante, uma situação que chama muita atenção e daqui a pouquinho, inclusive, nossa equipe vai também para o posto médico legal, que é para onde essa jovem foi levada para que o corpo seja examinado. Familiares também devem estar lá, a gente fica extremamente consternado. A gente está falando de véspera praticamente, né, do Dia das Mães e famílias agora sofrendo. A gente fala famílias porque a família da jovem indiscutivelmente está sofrendo e muito. E a família do rapaz também deve estar bastante consternada e sem entender direito o que está acontecendo, o que pode ter levado esse adolescente a cometer esse crime. A gente vai acompanhar de perto, Lúcio, e volta daqui a pouquinho. Pois é, Carol, eu até enalteço aqui a tua sensibilidade na apuração da notícia, porque nós trabalhamos com base em fatos. Se a polícia não falou com a imprensa ainda, não trouxe uma eventual motivação, nós temos que aguardar. Agora, fica aqui, Carol, quero voltar a conversar com você e também conversar com quem está em casa. Geralmente, nesses casos em que se trata de adolescente envolvido em crime, certamente vai ter um psicólogo para ajudar nessa oitiva. Não é assim que funciona. Então tem todo um cuidado, tem todo um aparato para se coletar a informação de fato o que teria acontecido com este garoto. Então você veja essa situação. Por que ele teria perdido a paciência ali? Cogitou-se, aventou-se a possibilidade de um bullying? Sim, mas isso é tudo extraoficial e a gente não pode trabalhar com essas informações. O fato é que uma pessoa perdeu a vida e agora a Carol está lá a postos. E Carol, se surgir algum movimento aí durante o Cidade Alerta aqui, sabe que você tem prioridade, porque a gente quer entender um pouco o que teria acontecido, porque não é a primeira vez que a gente noticia um caso desse, é que uma pessoa perde a vida, ou várias pessoas, como já aconteceu em São Paulo, perdem a vida dentro de uma escola, no momento que devia estar lá aprendendo, de repente a pessoa sai de casa e não volta mais, é bastante difícil, né? Muito complicado, Lúcio, e especialmente porque a gente está falando de pessoas ainda em formação, né? Eles estavam saindo do ensino fundamental, 9º ano, terminando já o período escolar ali na parte da manhã, eles iriam para casa, isso é o que esperavam os pais. Imagine o que passa pela cabeça desses pais agora, que ficaram esperando a aula terminar para receber os filhos em casa, tanto a jovem que foi assassinada, quanto o rapaz que é o principal suspeito. Por enquanto a gente ainda trata dessa forma, aguardando, claro, que a Polícia Civil se pronuncie de forma oficial. A gente está aqui na porta justamente para ver essa movimentação, Lúcio. Por aqui o que a gente observa é que a rua da delegacia está interditada, né? Provavelmente aguardando, então, a chegada desse adolescente. É algo que, como gera muita comoção popular, as pessoas estão tentando entender o que pode ter motivado um adolescente de 14 anos apenas a cometer um crime dessa natureza na frente de outras pessoas, utilizando uma tesoura. Então foi algo muito bárbaro, muito cruel de se presenciar. Para quem estava ali no local, com certeza foi muito difícil. Então agora é acompanhar o passo a passo, né? O corpo dessa adolescente que está no posto médico legal e será liberado para os familiares que deverão fazer então as cerimônias de despedida, infelizmente, e também esse adolescente que está sendo ouvido na Polícia Militar e deverá ser ouvido então posteriormente aqui na Delegacia da Polícia Civil. A gente vai acompanhar de perto, Lúcio. Tá certo, Carol. Obrigado pelas informações. Você tem prioridade.
de alguma movimentação, por gentileza, nos acione, que a gente para toda a programação aqui para ouvir você, o que é que você está presenciando, testemunhando aí nessa cidade que realmente, infelizmente, agora está de luto por conta dessa tragédia. Eu achava que isso acontecia em cidades grandes, mas aqui no nosso Triângulo Mineiro, infelizmente. Daqui a pouco então, Carol, a gente volta a conversar com você vai ter mais informações e, como eu disse, qualquer novidade, por gentileza, nos acione. Estamos já nos aproximando das 7 horas da noite, a gente volta a falar sobre a morte de uma estudante em uma escola particular em Uberaba. A gente volta a fazer contato com a Gabriela Francis para ver as atualizações desse caso. A Gabi já está aqui posicionada. Gabi, o que temos de novidade com relação a toda essa história que chocou a nossa região aqui, né? Lúcio, muita coisa ainda sendo apurada, né? A Polícia Civil está em cima desse caso para tentar ter todas as informações, mas o que a gente percebe aqui no local, durante todo o dia que nós acompanhamos esse caso, foi a comoção muito grande de toda a população, não só a comunidade escolar, as pessoas afetadas por essa perda, né? Mas também a população em conjunto, sofrendo por esse que foi um dos dias mais tristes dos últimos tempos registrado aqui em Uberaba. E veja só, Lúcio, esses dois adolescentes, né, vítima e autor, ambos de 14 anos de idade, cursando o 9º ano do ensino fundamental. O que choca nessa história toda, além da idade desses envolvidos, né, de uma morte tão precoce, é o local onde tudo isso aconteceu. Uma escola particular localizada aqui no bairro Universitário, uma escola que deveria ser um local seguro, de formação para os estudantes, mas que infelizmente hoje foi o cenário de uma grande tragédia, né, Lúcio? E também o que a gente sabe sobre essa garota até o momento é que ela foi morta por um golpe de tesoura no tórax, dentro da sala de aula, enquanto a aula ainda estava acontecendo. Essa menina é filha de uma das pessoas que estão, né, um membro da coordenação desse colégio, o que mostra que são pessoas que já estavam aí com a vida toda dedicada à educação. A sensibilidade, então, das pessoas envolvidas aqui em toda essa situação é tudo muito doloroso agora, né? Porque é uma dor íntima dessa família que lida com o luto da filha, é uma dor também da família desse autor que precisa lidar com tudo que está acontecendo, mas é uma dor coletiva também que toca toda a cidade de Uberaba. Nós conversamos aqui extraoficialmente com alguns alunos, também profissionais aqui do colégio mais cedo, que passaram aqui pela entrando e saindo aqui do local, e eles preferiram não gravar a entrevista, mas disseram que nunca tinham visto nada parecido aqui na cidade. Então, com certeza, é uma comoção muito grande. E o que a gente percebe também, Lúcio, é que diante desse decreto oficial feito pela própria prefeita aqui da cidade, de 3 dias de luto oficiais aqui na cidade, a gente mostra também o quanto a cidade como um todo foi atingida. Agora as bandeiras já estão hasteadas a meio mastro, e a própria prefeita Elisa Araújo falou um pouco sobre isso. Ela disse que o apelo que ela fez também é como mãe, é como membro de uma família. Ela pediu para que as pessoas nesse momento tenham cada vez mais proximidade e atenção com os adolescentes, que é um período bem delicado, né, das nossas vidas, que é a adolescência. Então, muitas vezes, algumas coisas passam despercebidas pela família. Então, ela fez também esse apelo para que as famílias prestem atenção nos adolescentes. A Polícia Civil, que está investigando esse caso, ainda não informou qual seria a causa, né, a motivação para esse garoto atacar a própria colega de turma. Existem alguns boatos que estão circulando sobre possível bullying que esse garoto estivesse sofrendo, mas nada ainda foi confirmado. Por isso, então, essa atenção redobrada às nossas crianças, aos nossos adolescentes é tão importante, que é um alerta, né, que fica de alerta em casos como esse. Agora, Lúcio, a polícia continua investigando esse caso. O garoto, como a gente já trouxe aqui em atualização, foi apreendido na tarde de hoje. Ele deve conversar aí com a polícia, trazer mais detalhes do que teria motivado toda essa situação. Mas é claro que não é justificável, né? Uma situação como essa jamais seria justificável. A gente percebe que agora aqui, em frente à escola, a gente já não tem mais aquela movimentação de cedo. A movimentação está mais voltada para as investigações que acontecem na delegacia aqui da cidade de Uberaba, que fica no bairro Parque das Américas. Mas a gente sente aquele clima, né, Lúcio? O clima de tristeza, de comoção e de dor que se instaurou por toda a cidade de Uberaba.
Com certeza, viu, Gabi? É uma situação complicada, porque as pessoas estão se perguntando. Nós também queremos saber o que teria acontecido, gente, no interior dessa escola particular ali em Uberaba. Situação complicada aí dentro, hoje pela manhã. Imagina você, o pai, você que é mãe, você manda o filho para a escola, de repente fica sabendo que ele se envolveu numa confusão. Então, é uma situação no mínimo complicada, mas é claro, a gente continua a posto, daqui a pouco eu vou trazer mais atualizações sobre esse caso para você que está ligado aqui no Cidade Alerta. Gente, chegou a hora de a gente retornar, falar com a Carol, porque chegou agora há pouco na delegacia o menor que matou a colega na escola lá em Uberaba e a Carol vai trazer todas as informações para a gente. Diga lá, Carol. Pois é, Lúcio, chegou exatamente às 19h03 o adolescente na patrulha rural da Polícia Militar aqui de Uberaba. Ele estava acompanhado muito provavelmente da mãe, era uma mulher que desceu com ele da viatura e tinha também os advogados já posicionados para prestar os esclarecimentos juntamente com esse jovem, com esse menor e a família dele aqui na delegacia da Polícia Civil de Uberaba. É um momento muito esperado por todos que acompanham o desfecho dessa triste notícia, dessa tragédia registrada no fim do período escolar da manhã de hoje, em uma escola particular aqui da cidade de Uberaba, quando o menor de 14 anos teria dado um golpe de tesoura, pelo menos um golpe. Há quem diga que foram 2 golpes, um no pescoço e um no peito, de uma jovem que estava sentada ao lado dele, da mesma idade, 14 anos. A Melissa Campos perdeu muito sangue ali no local e, inclusive, ela que é filha de um dos coordenadores lá da escola particular, desse mesmo colégio, o pai dela foi acionado, ele tentou ajudar no socorro. Temos informações de que ele teria tirado a camisa para tentar estancar o sangue da própria filha. O socorro foi acionado, mas infelizmente a morte foi constatada lá no local. No início da tarde, a polícia, que já estava em diligências para apreender esse adolescente que havia fugido por um campo aberto do colégio, conseguiu localizá-lo. Ele foi ouvido durante toda a tarde lá no batalhão da Polícia Militar e agora será ouvido juntamente com a mãe aqui na delegacia da Polícia Civil de Uberaba. A gente vai acompanhar todo esse desfecho, a Polícia Civil que deverá se pronunciar amanhã com o aval da chefia de Belo Horizonte. Lúcio. Pois é, Carol. Então chegou agora há pouco o rapaz, vai passar a noite aí possivelmente, está custodiado, né? Conselho tutelar. Tá aí todo mundo assistindo, psicólogo. Você percebeu a movimentação de algum psicólogo por aí, Carol? Conselho tutelar, no momento em que esse jovem chega aí à delegacia ou não? Olha, o que a gente observou foi apenas movimentação mesmo de advogados. Inclusive a própria Polícia Militar, a gente perguntou se era o adolescente que tinha chegado, eles preferiram não falar, mas um advogado que estava aqui próximo disse que sim, que era ele, mas que não podia falar nada a respeito. Agora, o que a gente tem de informação, inclusive apurando aqui, conversando com o pessoal, Lúcio, é de que esse adolescente, esse jovem de 14 anos, ele era muito introspectivo de verdade, ele era muito tímido, vivia na dele na escola, mal conversava com as pessoas, inclusive para fazer educação física, ele utilizava moletom de capuz, ele mal conversava com as pessoas e que teria, do nada, esfaqueado, golpeado a colega do lado com a tesoura. Lúcio. Tá certo, Carol. Obrigado pelas informações. Nossa equipe já recebeu fotos do momento em que esse garoto foi apreendido, tá? Então, mais informações aqui no teu Jornal Paranaíba vai começar agora, amanhã, com o Junão do Fala Povo, depois do Balanço Geral com o nosso Rafa. Uma boa noite para você e até amanhã, hein? Valeu, obrigado pela companhia.